Hello guys, sejam bem-vindos a Flight Idiomas. Eu sou o John da Guia, professor e diretor. Sejam bem-vindos, né? É muito bom vocês estarem aqui com a gente e eu gostaria de apresentar o nosso método de ensino nessa jornada para vocês começarem, vocês saberem como realmente funciona o nosso método de ensino, que é um dos grandes diferenciais que nós temos aqui na Flight Idiomas, né? Aqui na Flight nós trabalhamos com método natural. O que quer dizer isso, método natural? Da mesma forma que nós aprendemos a falar o português aqui no Brasil, é trabalhado o inglês na sala de aula. Como é que foi esse procedimento? Como é que nós aprendemos a falar o português aqui no Brasil, né? Então, o primeiro contato que nós tivemos com a língua foi ver e ouvir. Então, o bebezinho, né, está vendo tudo, ouvindo tudo, chorando bastante, a comunicação nossa no choro, né? Depois disso nós passamos a repetir uma palavra, um som, um gesto, dá tchauzinho, manda beijinho, né? Bate palma, tá todo mundo fazendo, a criança vai fazer também, né? Após isso, nós passamos a entender aquilo. A criança fala sede, a mãe traz um copo d'água, fome, traz uma coisa para comer. A criança, puxa, tá funcionando, né? Depois a criança fala, eu tô com fome, a mãe, você quer o quê? Eu tô com sede, você quer o quê? Água, suco, Nescau, eu quero um suco, copo grande e pequeno, copo grande. Isso o vocabulário vai ampliando. Após isso, nós passamos a memorizar e, consequentemente, nós passamos a se comunicar. E todas essas etapas são as etapas que nós passamos para aprender a falar o português aqui no Brasil e também em qualquer lugar do mundo. É assim que funciona. Aqui na Flight Idiomas não é diferente. Claro, a única diferença é você estar lá fora no seu dia a dia e aqui a gente vai estar lidando com situações que têm a ver com o nosso dia a dia, né? Então aqui na Flight Idiomas nós temos a etapa de apresentação da lição, onde vocês vão ver e ouvir. Nós temos uma etapa de repetição, onde vocês vão repetir. Uma etapa de explicação, onde vocês vão entender. E uma etapa que nós chamamos de internalização, onde vocês não vão somente memorizar, vocês vão começar a pensar em inglês. Então essa parte é super importante para você, né? Primeiro você vai reproduzir o diálogo todo vendo as imagens na televisão e depois essas imagens são retiradas da televisão. Para onde foi aquela imagem, veio para cá. Vocês vão estar lembrando daquela situação que foi trabalhada e vão estar falando inglês. Fantástico essa parte. Após isso, nós temos perguntas, que é o tempo todo durante a aula, exercícios estruturais, para você trabalhar aquela estrutura que foi aprendida e ganhar o quê? Mais fluência na língua. Vocês vão soltar mais, falar com mais segurança. E a conversação, que é o tempo todo durante a aula. Tem essa palavra conversação, as pessoas eles confundem, chega aqui no curso e falam, vocês têm curso de conversação aqui? A gente fala, sim, nós temos sim. Você já fala inglês? Não, eu nunca fiz inglês. Quer dizer, as pessoas já querem conversar em inglês, que muitos cursos pelo Brasil usavam essa palavra conversação com marketing, no marketing, assim, conversação agora, imediata, já. E aí, nossa, encheu, todo mundo quer conversar em inglês. Só que a gente tem que partir do início. Se for iniciante, tem o livro 1, o livro 2... e vai crescendo, só que não deixe de ser conversação aqui, porque aqui nós focamos com a parte oral da língua, que em qualquer língua do mundo, primeiramente nós aprendemos a falar para depois ler e escrever. Ninguém aprende a ler e escrever antes de falar, né? Senão seria assim, se eu pego um bebezinho engateando, dou um livro para ele, quero que você aprenda isso, ele vai pegar o livro e colocar na boca, quer mamar, né? Não sabe. Então, primeiro fala, para depois leitura escrita. Então, durante as aulas, os livros, na verdade, estão fechados. Nós pedimos que os alunos tragam um caderno, lápis e caneta para anotar certas coisas que a gente coloca no quadro para auxiliar, né, nessa fase oral, né? Então, facilita muito. Tá? Agora, aconteceu uma coisa com a ordem que nós apresentamos as etapas. Nós colocamos a explicação antes da repetição. Por que a gente fez isso? Justamente para você entender antes de repetir, né? A criança não, o bebezinho sai repetindo, às vezes os pais estão discutindo, o pai fala um palavrão, não fala isso na frente das crianças. A criança vai repetir, entendeu? Isso é feio, eu não quero ouvir isso. Então aqui não, vocês vão entender antes de repetir, até para não ter aquele desconforto em repetir uma coisa sem saber o que você está falando.
né? Seria um desconforto muito grande, né? Então, aqui não, vocês vão entender antes. Agora, a grande pergunta é o seguinte: como que vocês vão entender tudo durante a aula, se durante a aula é falado somente inglês? Vou repetir a pergunta. Se durante a aula é falado somente inglês, como é que você vai entender? Uma boa pergunta, né? Iniciante, livro 1, eu vou lhe responder. Através da imagem. Ao visualizar a imagem, vocês estão vendo aonde as pessoas estão, o que as pessoas estão fazendo naquela situação, o que a pessoa poderia estar dizendo naquela situação. Não tem como fugir muito daquilo, não. Você vê um casal entrando para o supermercado, eles estão indo fazer o quê? Fazer compras. Eles não estão no cinema, eles não vão assistir o filme. Você vê um rapaz entrando no consultório médico, ele está ali para fazer o quê? Se consultar, marcar uma consulta. Ele não está ali para comprar frutas e legumes. Então isso facilita muito ao visualizar aquela imagem. Tem um ponto de interrogação na tela, é uma pergunta sendo feita. X negativo, não é, não vai ser. E isso tudo vai ser ampliado através de mímicas, dramatizações, fazendo perguntas o tempo todo, né, para você chegar a essas conclusões que é isso mesmo que você está pensando, sem a gente precisar trabalhar com tradução. Então essa é a palavra-chave aí, tradução. Nós não trabalhamos com tradução aqui na Flight Idiomas. Existem muitos métodos pelo Brasil que trabalham com tradução. O que acontece? Primeiro que o aluno sente super bem. Nossa, eu estou entendendo tudo. Claro, está tudo sendo traduzido, né? Mas o que é a tradução? A tradução, você está retrocedendo, você está voltando para trás, né? Por que você está aqui na Flight Idiomas? Porque você quer ir para o inglês e não voltar para o português. Português você já sabe. Então, ao invés de trabalhar com tradução, nós trabalhamos com introdução. A diferença é o seguinte: se eu chegar para você e falar, oh, excuse me. Oh, excuse me quer dizer com licença. Aí eu traduzi. Você vê que eu voltei para o português. A gente não vai fazer isso. A gente vai criar uma situação em português, isso no início. O português vai sumindo gradativamente, né? No livro 2 é bem menos, no livro 3 já não tem mais necessidade de português, mas vai introduzir aquela situação. Digamos que você está dentro de um elevador, chega no seu andar e acumulou de gente, né? Ao chegar no seu andar, você quer descer, ao passar entre as pessoas, o que você vai falar? Oh, excuse me. Aí você entendeu perfeitamente o que quer dizer. Indo para o inglês. Então, o que vale, o que é melhor? Não saber o que quer dizer em português, mas sim em qual situação você vai usar aquela palavra e aquela frase. Muitas vezes as pessoas perguntam e preferem me perguntar, então numa situação assim eu posso usar essa palavra? Pode, mas de repente eu usaria essa aqui que é melhor. A gente vai dar outras situações que você pode usar a mesma palavra, mas é pela situação que você vai viver no seu dia a dia. Então essa palavra é muito forte, então essa parte introdução e não tradução. A gente vai levar vocês ao inglês. Então flui super bem nessa parte do método. E é assim que se aprende, né? Isso facilita muito o aprendizagem de vocês. Com certeza vocês vão gostar muito aqui da Flight Idiomas. E eu vou logo agora apresentar o material didático para vocês saberem como é que funciona o material didático. Hello guys, então essa parte do material didático, a série Flight Idiomas são 6 livros, né, de 1 ao 6. É importante saber essas etapas de aula, né, porque o livro 1 vai te dar aquela base firme no inglês. Você tem que ter uma base firme, você vai construir sua casa, né, a casa de conhecimento é uma base firme. O livro 2 vai levantar as paredes para você já está vendo a construção da sua casa. O livro 3 vai te dar o teto, você está fora do tempo, você está seguro, consegue se comunicar facilmente em situações comuns do dia a dia, né? Você tem noção de presente, passado e futuro, bastante vocabulário, tranquilamente, né? Você quer fazer uma viagem, é o livro 1, 2 e 3 para você se virar. Agora, o livro 4 vai te dar os móveis da sua casa. Então já tem uma mesa, um sofá, as coisas já dá para sentar. O livro 5 vai te dar os eletrodomésticos, geladeira, fogão, já dá para fazer uma comida, gelar uma bebida, né? Já está melhorando. O livro 6 que vai te dar internet
e TV a cabo, Netflix, Disney, Prime, esses canais todos, porque no entanto não tinha internet, só tinha os canais normais, né? Então hoje em dia nós não vivemos sem internet, então o livro 6 vai te dar esse conforto, né? O livro 7 você vai trocar de carro, você vai viajar para fora. Um livro 8 você vai comprar uma casa na praia. Então é aquele conforto que você vai estar tendo, né? Aqui na Flight Idiomas, além da etapa de 1 a 6 da série Flight, nós temos níveis de inglês aqui que é equivalente a um mestrado, um doutorado, pós-graduação. Então você quer chegar àquele nível de inglês, nós temos material didático para isso. Fora os milhares de outros cursos que nós temos aqui também, de aperfeiçoamento de pronúncia, inglês coloquial, gírias e várias outras coisas, né? Então todo o material da Flight Idiomas, né? Como é que funciona, né? Aqui, até o nome Flight, né? Para vocês entenderem, é um acrônimo que é a primeira letra de cada palavra, né? O F de foster. O que quer dizer foster? Tem a explicação aqui, né? Então, foster quer dizer encorajar, promover a melhora, né, de algo bom, no caso. Então, a tarefa do professor é promover a aprendizagem, né, o crescimento do aluno. Tá? Então, aqui ficou Instituto de Linguagem Foster, crescendo mais altos juntos, que é o Growing Higher Together. Né? Então aqui você vê que eu fiz até uma tradução mais ou menos aqui para vocês e tudo, mas a diferença está aí, porque aqui você não tem nada para aprender, eu só queria que você entendesse, entendeu? Então muitas vezes acontece isso, existe muita tradução, cursos que trabalham com tradução, o aluno está entendendo e consequentemente acha que está aprendendo aquilo tudo, mas fica mais lento o processo, você tem que voltar para o português, e aqui é só para vocês entenderem. Então, o Instituto de Linguagem Foster, crescendo mais alto juntos, né? Que é aquela troca. Todas as pessoas que participaram, amigos, alunos, professores, os estabelecimentos, foi feito aqui na cidade. Tá? O livro 1 e 2 são 12 lições, 3, 4, 5 são 10 lições, e todas as lições são divididas em duas etapas. Tem a parte de compreensão, que é o understanding, e a parte que a gente vai explorar aquele vocabulário, que é o chamado de exploring. No understanding, são situações diferentes, onde é feita a explicação para vocês entenderem aquilo tudo. Após isso, o entendimento, todo esse vocabulário vai passar para uma situação só, onde aqui você vai colocar em prática tudo aquilo que vocês aprenderam no understanding. Então aqui flui melhor, vocês vão entender, vocês estão entendendo tudo, né? Vai soltar mais, falar com mais segurança, né? Para vocês explorarem aquele vocabulário. Para depois chegar àquela etapa da internalização, onde vocês vão reproduzir esse diálogo todo. Primeiro vendo as imagens, depois sem ver as imagens. Para onde foram as imagens, veio para cá. Vocês vão estar lembrando daquela situação, vão estar falando inglês. Após isso, todas as outras etapas, aí sim que você vai abrir o livro, fazer toda a leitura e vem os exercícios. Tá? Os exercícios é importante sempre fazer os exercícios em dia, né? Não deixar atrasar. É cerca de 20 minutos, 30 minutos, você vai fazer os exercícios. Ao fazer os exercícios, vocês vão estar fixando aquela parte oral que foi aprendida. E também vocês vão estar treinando a escrita e depois, na hora de corrigir, vocês vão estar treinando a leitura, com a mesma estrutura. Primeiro oral, a escrita e a leitura, e isso tudo junto para você realmente chegar a essa fluência em inglês aqui na Flight Idiomas, né? Essas tarjas cinzas aqui são explicação de gramática. Tá? Nada disso vai ser lido na sala de aula, isso vai servir como ponto de referência, um tira-dúvida. Tá com dúvida, dá uma lida, não custa nada, né? Tá tudo explicado. Existe explicação da gramática na sala de aula? Sim, mas eu diria que é uma explicação de gramática mais em prática do que aquela teoria a fundo. Então aqui vai te auxiliar, né? Feitos os exercícios, no final tem a prática de compreensão auditiva, que é trabalhado na sala de aula, a gente toca as frases, você coloca a resposta para trabalhar já a audição também. Todo o vocabulário que passou na lição, as estruturas, para depois entrar na próxima lição. É bom colocar também que o livro é 100% utilizado, que às vezes tem aquele material didático que você compra na escola, em outros cursos, assim, vamos pular essa parte que não é tão importante, depois a gente volta, acaba não voltando, e aqui é 100% utilizado, né?
certo? Flight Idiomas com vocês, aguardando a sua visita. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço.